Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é Marta Temido, a ministra que António Costa não deixa cair? O enfrentar deste surto não é uma corrida de 100 metros. É uma longa maratona e temos que dosear muito bem as nossas energias, as nossas expectativas e o nosso esforço. Abril de 2020, em pleno auge do confinamento perante uma pandemia mundial que apanhou todos de surpresa, Marta Temido surge mais uma vez na televisão a apelar ao esforço e paciência de todos. Nas semanas e meses que se seguiriam, tornou-se presença diária na vida dos portugueses e num dos rostos no combate ao que se chamava na altura de inimigo invisível. A notoriedade ganha no combate à pandemia foi tal que, no final do ano passado, Marta Temido é avançada como um dos possíveis sucessores de António Costa à frente do PS. Mas na política, tal como na vida, as coisas mudam muito rapidamente. Eu decido continuar a lutar e a responder e a contrariar e a lutar contra todas essas circunstâncias. 2 anos depois do início da pandemia e com um novo mandato à frente do Ministério da Saúde, iniciado há pouco mais de 3 meses, o estado de graça de Marta Temido parece ter chegado ao fim. O encerramento forçado de urgências de obstetrícia e ginecologia foi apenas o gatilho para pôr mais uma vez a nu as carências e fragilidades estruturais do Serviço Nacional de Saúde. António Costa não é propriamente conhecido por deixar cair os seus ministros com facilidade, mas há muitas vozes que dizem que Temido não tem condições para continuar. Ela que há uns anos, já como ministra, confessava-se mais à esquerda do que o governo e revelava que, quando estava muito irritada, gostava de ouvir o hino da CGTP para se acalmar. Quem é Marta Temido? Qual o seu passado antes de chegar a ministra da Saúde? E que futuro poderá ter numa altura em que se encontra sob intenso fogo cruzado? Hoje vamos falar com Mariana Lima Cunha, jornalista de política do Observador. Bem-vinda, Mariana. Olá, João. Marta Temido era praticamente desconhecida dos portugueses antes de chegar a Ministra da Saúde em 2018, como acontece, aliás, com tantos outros independentes que chegam ao governo sem passar por uma carreira política. Quem é Marta Temido? Qual o seu percurso antes de chegar ao governo e como é que ela chega a Ministra da Saúde? Marta Temido não é médica, mas tem um percurso profissional ligado ao setor. Ela tirou Direito em Coimbra, especializou-se depois em Gestão da Saúde e começa aí a ligação dela. Fez, aliás, uma tese sobre gestão de enfermeiros e de médicos em hospitais e passou a administradora hospitalar. Esteve em 8 hospitais diferentes. Há, aliás, as fontes que gostam mais de Marta Temido dizem que isso prova o conhecimento e a experiência que ela já tem na área. As fontes mais céticas dizem que são muitas passagens relâmpago para fazer currículo, mas com pouco conteúdo. De qualquer forma, Marta Temido tinha algumas ligações políticas, embora nunca tenha militado, aliás, milita no PS há muito pouco tempo. É muito ligada a alguns grupos de apoiantes de Jorge Sampaio, a António Correia de Campos, antigo ministro. Ela foi ainda subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e depois, aí já nomeada pelo governo, começou a presidir a administração central do sistema de saúde. E aí, apesar de ser nomeada pelo governo, não manteve uma grande relação com Adalberto Campos Fernandes, que era então ministro. Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões, Ministra da Saúde. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra. Em outubro de 2018, Marta Temido toma então posse para um primeiro mandato no Ministério da Saúde. Como é que foi esse ano e meio antes da pandemia? Quais eram os desafios da ministra Marta Temido antes da Covid-19? Marta Temido, ela entra como ministra
Na altura, mesmo na reta final ainda da reta da geringonça, da fase da geringonça, e aliás vinha com a fama de ser uma ministra mais esquerdista do que a de Alberto Campos Fernandes. E então vinha com essa aura do investimento no SNS, era essa a narrativa da altura. Durante essa fase, antes da pandemia, já havia também vários grandes desafios que vinham antes já do início do mandato. Era preciso trabalhar no novo estatuto do SNS, havia a promessa de construir a nova lei de bases da saúde, que aliás praticamente recomeçou do zero com a chegada da nova ministra, e havia, ironicamente, os problemas que agora também existem e que voltam se calhar com mais força, que eram da falta de pessoal e de dificuldade de reter profissionais no SNS. Todos temos medo. Mas este é o momento de equilibrar o medo e a coragem. A coragem de ficar em casa, a coragem de continuar a ajudar os outros desde que devidamente protegidos. A questão é que depois, com a pandemia, tudo isso fica praticamente em suspenso, como de resto o resto do mundo, e Marta Temido tornou-se presença diária na vida dos portugueses. Isso permitiu-lhe ganhar uma notoriedade e visibilidade que não tinha até então. Sim, e passa a ser uma visibilidade diária, muito literalmente. A ministra começa a aparecer nos briefings diários que havia para informar sobre a evolução da pandemia, aqueles que foram depois substituídos pelos boletins da DGS, ao lado de Graça Freitas, e a aparecer com imensa frequência, fossem em conferências de imprensa do governo, mais tarde em visitas a centros de vacinação e por aí fora, e portanto aí sim tornou-se o rosto da pandemia. Mariana, tu falaste com várias pessoas, enfim, para traçar um perfil de Marta Temido. Quais são os adjetivos que quem a conhece de perto mais usa para a descrever? Como é normal, há um bocadinho de tudo, consoante, enfim, quem gosta tem mais ou menos apreço pela ministra. Quem gosta de Marta Temido, e aqui contam-se antigos colaboradores, colegas de partido, dirigentes do PS, antigos ministros, fala numa pessoa que é muito resiliente, incansável, com uma grande capacidade de trabalho. Fala-se muito das madrugadas que ela fazia no Ministério, de ser a última a sair, de não almoçar para estar a trabalhar lá até altas horas da madrugada, e de uma grande lealdade, sobretudo ao Primeiro-Ministro. Quem não gosta, não acredita tanto no espírito de missão de que estas pessoas fala mais de uma missão que é desmedida, no tal currículo de que já falámos um bocadinho insuflado, ou até em arrogância, e isto mais da parte da Ordem dos Médicos e dos sindicatos, que dizem que a ministra teve essa arrogância de não os ouvir ou de não se reunir muito com eles, até, enfim, esta crise rebentar. Passada a pandemia, ou pelo menos o auge da pandemia, intensificam-se as polémicas com os profissionais de saúde. E também é bom que todos nós, como sociedade, e isto envolve várias áreas, pensemos nas expectativas e na seleção destes profissionais, porque, porventura, outros aspectos, como a resiliência, são aspectos tão importantes como a sua competência técnica. Em novembro do ano passado, a ministra veio dizer que eram necessários médicos resilientes no Serviço Nacional de Saúde. Mais tarde veio pedir desculpa, do fundo do coração, nas palavras de Marta Temido, e dizer que foi mal interpretada num tom emocionado. De resto, já foram várias as vezes em que se emocionou em público, uma delas ao falar sobre a pandemia. Tantas vezes nos nossos meios de comunicação social, nas nossas casas e junto do nosso grande público, através de estudos, projetos, parcerias, colaborações, investigação e metodologias diversas que têm contribuído em muito para a resposta a esta pandemia no nosso país. Mas, Mariana, quem conhece de perto Marta Temido diz que não é tão frágil como estes episódios poderiam aparentar. Sim, há fontes no PS que recordam precisamente esse episódio em que a ministra se emocionou, enfim, ao vivo e a cores, para dizer que por baixo dessa capa que é aparentemente frágil está uma ministra, as expressões eram a rija, tesa, foram algumas das expressões que eu ouvi, e que, enfim, que é resistente. Há antigos colaboradores dela que frisam que não é ressabiada, no sentido em que ultrapassa com alguma facilidade críticas e zangas, e a própria Marta Temido tem uma entrevista com alguns anos, já era ministra, em que diz que não é fragilizável porque só responde ao Primeiro-Ministro e aos portugueses, e isto acaba por ser sempre um bocadinho em resposta aos vários interesses na saúde que ela e que o PS no fundo acredita que a querem deitar abaixo. No PS há muito esta narrativa de que, ok, há problemas e são graves no SNS, ninguém consegue negar isso, mas é preciso ver a agenda da Ordem, a agenda dos sindicatos e etc. E enfim, ter atenção aos timings em que estas coisas acontecem e, portanto, atribuir-lhes um bocadinho a culpa de fazerem da ministra um alvo.
Precisamente, e agora 3 meses depois de ter sido reconduzida no cargo como Ministra da Saúde, enfrenta agora a primeira grande crise desta legislatura. O caos nas urgências hospitalares de obstetrícia e ginecologia foi o ponto de partida para pôr de novo em relevo estas fragilidades do Serviço Nacional de Saúde. O estado de graça da pandemia parece ter chegado ao fim. Temido vê-se no meio de uma onda de contestação. Para já dentro do partido há apenas uma voz, a do deputado Sérgio Sousa Pinto, que diz que a ministra não tem condições para se manter no cargo. Confrontada com esse cenário, Marta Temido garantiu este mês a não desistir. Creio que a resposta dos portugueses foi inequívoca sobre aquilo que é a confiança que têm no Primeiro-Ministro e no Governo. Certo, e eu decido continuar a lutar. Sim, eu decido continuar a lutar e a responder e a contrariar e a lutar contra todas essas circunstâncias que descreveu. António Costa tem habituado os portugueses a segurar os ministros ao máximo. Marta Temido é ou não, neste momento, uma ministra a prazo? Para já, e olhando para o padrão de António Costa e para a vontade que Marta Temido tem demonstrado de continuar no cargo, diria que não, embora nós não estejamos na cabeça do Primeiro-Ministro. O que podemos analisar daqui é o perfil dele e os antecedentes dele. E ele resiste bastante a remodelar. Basta lembrar, acho que o caso mais evidente será o de Eduardo Cabrita, que passou por múltiplas polémicas até sair mesmo já na reta final do governo e por ter apresentado ele a demissão. O PS, no geral, pelo menos até ver, e isto também tem sempre a ver com a popularidade que o partido sente ou não que a pessoa tem, mas defende a ministra, e até há quem diga que se nota no governo, sim, um cansaço geral que é preocupante ainda no arranque da maioria absoluta, mas sem focar as críticas na ministra especificamente. Ou seja, há quem diga, aconteceu agora com ela está agora debaixo de fogo, não quer dizer que isto se prolongue de maneira a tornar-se insustentável para ela. A ironia é que há poucos meses Marta Temido chegou a ser falada como uma das possíveis sucessoras de António Costa. Numa sondagem feita em setembro do ano passado, Temido aparecia mesmo como a favorita para a sucessão na liderança do PS, à frente de Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. E em entrevista ao Observador durante o Congresso do PS, em Portimão, em agosto de 2021, Costa não afastava o cenário de Marta Temido ser sua sucessora. Deixa-me fazer-lhe uma questão para sairmos também desta matéria da sucessão. Entregou hoje o cartão de militante a Marta Temido, a Ministra da Saúde, aqui à frente de todos em pleno Congresso. Sim. Já durante a manhã a própria tinha confirmado que era militante do PS. Pode ser sucessora, pode. Daqui a 2 anos já tem tempo de militância suficiente para concorrer a líder do PS. Mariana, essa ideia parece agora afastada ou nunca chegou a ser, na verdade, um cenário muito realista? Acho que dificilmente seria um cenário realista. António Costa é conhecido por fazer, e aqui estou a citar colegas de partido, algumas malandrices quando lhe apetece, até divertir-se um bocadinho e passar algumas rasteiras mesmo dentro do PS. Neste caso, a referência a Temido como possível sucessora foi muito interpretada, sobretudo como uma tentativa de baralhar o jogo e de criar confusão quando a corrida parecia muito entregue a Pedro Nuno Santos, e isto obviamente de uma forma muito precoce, mas os partidos também vivem muito destes cálculos mesmo antecipados, porque é o possível candidato que toda a gente sabe que tem vontade de ir a jogo e que tem as estruturas consigo. Costa depois acabou foi por criar um embaraço à ministra, quando logo uma semana depois veio dizer o que já toda a gente comentava no PS, que é que estava só a ser irónico. Ainda assim, eu diria só que foi reveladora a resposta de Marta Temido, que na verdade não excluiu a hipótese, o que não diz nada da vontade das estruturas do PS, mas pode dizer alguma coisa sobre as ambições da própria. Obrigado, Mariana. Obrigada, João. Mariana Lima Cunha é jornalista de política do Observador e assina um artigo que está disponível online em que traça o perfil de Marta Temido. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenham um bom dia.